Olá, meus amigos, na segunda aula do nosso curso de reforma de cadeira de jantar, eu trago essa armação aqui. Eu vou fazer o preparo dela para ser colocado estofado no assento, ó. Essa armação eu paguei R$ 5 nela no ferro velho para trazer de demonstração aqui no nosso curso. É comum você encontrar esse tipo de armação industrializada, né, que é vendido aí nas grandes lojas de varejo aí, perdida aí nos ferro velhos da vida, e agora eu vou te ensinar a agregar valor nela, ó. Eu peguei um metalon 1515 que eu tinha aqui, um pedaço aqui na minha oficina, e fiz isso aqui, ó. Eu medi a largura da cadeira. Sempre você mede lá para aquela parte de dentro do assento, que é onde ela vai estar com a medida da largura original. Essa peça de cima aqui, esse pedaço de metalon, a única função dele é para eu colocar no mesmo nível da parte superior do assento, que é onde vai apoiar a parte do estofado. Onde eu te mostrei aqui os furos, eu vou usar de referência para eu poder fazer a soldagem desse travamento aqui. Esse travamento ele serve primeiro como reforço e segundo que ele vai receber a parte do estofado, tendo em vista que essa ponta curva desse assento não compensa para uma reforma eu desenvolver aquele assento curvo como ele é o original de fábrica. Porém, essa armação depois de reformada ela fica muito bonita, mesmo com assento reto, e eu vou ensinar para você agora, ó. Então, eu faço a soldagem desse travamento aqui. Estou usando esse metalon 1515, mas você pode usar aí um metalon 1515 ou 2020. Eu não indico muito você colocar tubo, mas caso você só tenha tubo também, você pode colocar um tubo. E aqui você vai ver como com o material com ferro quadrado, o metalon, ele tem um encaixe melhor. Fiz aqui então a parte de soldagem, né, do travamento. Caso você se depare com uma armação semelhante a essa aqui também, você pode estar dando aí um ponto de solda ali na onde você vê aqueles parafusos Allen ali, ó. Aqui é o material que eu te falei, ó. Isso aqui vai servir de reforço para quando eu colocar o assento de madeira aqui, né, o estofado, na verdade, a madeira ela não correr o risco de quebrar, e assim ela vai ficando, ó, vai ganhando forma aqui. Isso aqui ela vai ficar na parte de baixo do assento, o assento com estofado. Essa solda aqui é interessante você fazer uma solda bem feita. Quando eu colocar o assento, ó, o assento, a tendência dele é ele ficar aqui, ele vai chegar até ali na frente ali. Essa parte de metalon ela vai ser tampada. Depois de pronto, a sua peça vai ficar dessa forma aqui, ó. Depois que fazer isso, é só estando com a peça bem soldada, fazer aí uma pintura bacana. Se não tiver compressor com spray, rolinho, não sei, mas você pode também enrolar com fibra sintética. Essa aula eu vou te ensinar uma outra opção de reforma para esse tipo de armação. Eu vou pegar essa cadeira porque é a armação que eu já tenho aqui. Então, ó, eu pego uma fita crepe dessa de plástico, é a melhor, né, que ela vai colar bem. Eu colo a ponta da fibra sintética ali, ó, para eu não ter que enrolar todo esse centro de baixo até lá em cima. Então eu enrolo com a fita crepe ali bem apertadinho, bem colado. Pode ficar tranquilo que ela não escapa, que eu faço assim há muitos anos e dá super certo. E depois que eu venho tecendo com fibra sintética também, essa parte vai ser tampada. Então ali, ó, eu já vou fazendo a ancoragem da minha primeira plantada. Também vai ser no tipo bate e volta. A única coisa que eu fiz aqui foi tirar aquela parte de trás ali do assento dessa cadeira.
Então você tem que entender que se eu fosse fazer uma reforma dessa desde o início, eu iria estar armando ela inteira primeiro e por último eu venho fazendo a parte da fibra sintética. Eu só estou fazendo dessa forma porque eu usei essa armação na outra aula para fazer a demonstração para você do primeiro tipo de reforma. Perceba também que a pintura dessa armação ela foi em ouro envelhecido. Você não precisa necessariamente fazer dessa mesma forma que eu. Você pode pintar ou preto, ou branco, ou qualquer outra cor aí que o seu cliente escolher. Nessa demonstração eu usei ouro envelhecido. A propósito, eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino também fazer esse tipo de pintura. Eu ensino algumas outras técnicas aí de móveis artesanais, tanto de fabricação quanto de reforma. O nome do canal é Dicas do Leon. Caso você não tenha vindo através do canal, você pode ir lá e você vai ter um vasto conteúdo relacionado à fabricação e reforma de móveis artesanais. Sigo também no mesmo padrão, a cada 3 voltas desce uma plantada. Ali, ó, na parte de baixo, perceba que eu só vou lá, dobro o cordão, deixando passando um pedaço para baixo do assento, que depois eu vou cortar essa ponta que tá para lá e eu vou precisar de um pedaço para esticar lá, ó. Eu só empurro para lá, eu não bato ela lá embaixo não. Na verdade, esse tipo de armada eu vou amarrar em cima e amarrar embaixo também, ó. Vou chegando ali já na parte final da armada. Depois dessa última plantada aqui, ó, eu sigo enrolando e depois eu finalizo ali, faço uma colagenzinha rápida ali só para a fita não escapar. E eu tenho que colocar a fita crepe desse lado também para não acontecer dela escapar, porque a fibra sintética você não chega no final e solta ela assim, que senão ela escapa toda. Mas nesse caso aqui, ó, eu corto a ponta do cordão, corto a fibra sintética que está sobrando e com a fita crepe eu vou enrolar nela e colar ela na armação justamente para que ela não escape, ó. Depois que eu fiz isso, ó, eu pego o cordão todo passado ali para baixo, eu vou alinhar a parte de cima e cortar a ponta de baixo lá que está dobrada, ó. Eu faço isso em todos eles, ajusto certinho ali da forma que eu vou utilizar eles. Aí você se organiza para você poder começar a fazer a amarração na parte de baixo. Leve em consideração que essa parte do assento foi demonstração de outro vídeo, por isso ela tá aqui. Eu tirei só a parte que eu vou fazer o enrolamento aqui, mas se eu fosse fazer assim nessa peça desde o início, eu não teria tecido o assento ainda. Mas veja bem, ó, ali eu já parto com a ancoragem da minha fibra sintética, ela foi colada ali, eu dou 2 voltas na partida e eu já desço a primeira plantada. Faço uma volta de travamento e desço a segundo cordão, que é o par dele. Depois disso, eu dou as 3 voltas que eu dei lá em cima para eu poder descer outra plantada de novo. Essa é uma alternativa para você vender uma reforma um pouco mais cara para o cliente. Você sugere a ele, né? Porque se fosse só para tecer o assento é um valor, para tecer assento e encosto igual eu estou fazendo aqui é outro valor. Se fosse para fazer um outro tipo de reforma, estofado no assento e fibra sintética no encosto é outro valor. Se for para fazer apenas estofado e pintura também é um outro valor. Sobre precificação, toda reforma ela tem que dar para você no mínimo 100% de lucro. Se você quiser trabalhar com uma margem abaixo disso, não tem problema, aí é uma decisão comercial sua. Eu não trabalho com reforma que me dá menos de 100%. Ela dá, além do trabalho que ela dá, eu viso lucrar aí praticamente o mesmo que eu lucraria fazendo uma peça nova.
Então você leva em conta o seguinte: quanto que custa a peça que você está reformando? Aí se o cliente alegar para você, tá, você quer reformar e vai cobrar o mesmo preço de uma peça nova. E uma das coisas assim, dos argumentos que você quebra o argumento dele é o seguinte: falou, o material que eu vou utilizar na reforma é melhor do que o material original, ou seja, você vai ter uma peça melhor do que a original, com uma durabilidade superior, então você está pagando o mesmo, você está no lucro ainda. Então assim, essa referência aí você precisa ter em mente. Estude todas as respostas que seus clientes costumam dar para você. Se você estiver começando agora, fique sempre atento a isso. Quais são os argumentos que os clientes me dão sempre? E à medida que você vai tendo isso em mente, você já vai sabendo a forma que eles, as objeções que eles têm, você já vai trabalhando isso para sempre você ter a resposta certa na hora certa. E ali, ó, eu chego, finalizo a última plantada do assento da minha armada de cadeira, ó. Vou jogar a cola lá para baixo. Isso é padrão. Toda peça que você for tecer, a parte da colagem da fibra sintética, ela tem que ficar voltada para baixo, porque se ela ficar aparente ali, ela fica muito feia e aí ela vai estar comprometendo o acabamento da sua peça. Perceba que eu comecei colando aqui em cima, mas eu jogo lá para baixo, ó. Esse ponto que eu dei ali, ele nem aparece, porque a ponta colada vai ser lá para baixo, igual você viu fazendo aqui. Agora eu vou fazer, ó, o acabamentozinho ali da parte superior do encosto. Peguei um cordão, medi ele ali, ó, a distância vezes 2, depois eu dobrei, ou seja, ela fica 4 vezes essa largura dessa meia luazinha ali. E aí eu vou fazer uma trança ali, ó, com o cordão. Mando uma por baixo, outra por cima. Ela vai de uma ponta na outra, volta e faço a colagem lá atrás. Outro detalhe também dessa mesma armação que você pode ou não fazer. Perceba que essa minha peça está pintada em ouro envelhecido, certo? Certo. Você poderia enrolar essa parte aqui onde eu tô com a mão agora, ó. Depende do seu combinado com o cliente, depende do preço que você pegou no valor da reforma. E aí você poderia estar fazendo esse enrolamento e ia dar um diferencial bacana na peça. Depois que você faz a armada, ela fica dessa forma que você está vendo aí no vídeo. E aí eu já vou seguir aqui fazendo a partida da trama. Colei a ponta da minha fibra sintética lá por baixo, daí pra cima é só seguir nessa forma aqui, ó. Dou uma volta, vem tecendo. Dou uma volta aqui também nesse lado e volto tecendo pra lá. Nesse padrão você vai seguir até lá em cima. Toda emenda deve ser feita na lateral aqui, ó. Você viu aquela volta que eu dou? Eu faço a emenda ali por dentro. Depois que você segue tecendo até lá em cima, você já vai chegar até aqui, ó. Lembra que eu te falei da fita crepe lá, que você cola a fibra? Agora eu já vou passar aqui a trama da fibra sintética por cima dela, ela não fica aparecendo. E aí, ó, eu já vou chegando para essa parte aqui, que é uma parte bastante importante você entender o seguinte: nessa curva que tem nessa pontinha, a fita tende a escapar para cima. Ali você pode estar fazendo a curva e cola ela para evitar dela escorregar, ela sair da posição que você quer deixar. Mesmo padrãozinho, ó. Precisa fazer uma emenda, corta ela e joga ela para dentro ali, por onde ela vai ficar escondida, ela não aparece a emenda da fibra sintética. Então, foi seguir, dá uma volta, vai tecendo até a parte superior ali. Como eu estava te dizendo, essa parte ali, ó, de ferro que está aparente, eu poderia enrolar ela ou não, depende do combinado com o cliente.
Às vezes é o cliente que pediu um desconto e você por algum motivo acabou dando um desconto a mais para o cliente. Aí você tem que avaliar se compensa você gastar esse tanto de fibra sintética, porque esse tubo é grande. É um tubo de diâmetro grande, então ele vai gastar bastante fibra sintética. Para fazer uma cadeira é uma coisa, mas para fazer 6 peças dessa aqui, também sei que você tem que avaliar. Finalizei ali a colagem do encosto dessa cadeira. Lembrando que essa é uma das várias opções de reforma desse tipo de cadeira. Eu gostei muito do resultado e o seu cliente com certeza vai gostar também. Valeu, obrigado e até mais.